Só para falar para vocês, o São Paulo, depois de não fechar a contratação do Thiago Mendes, manteve contato com o Pitombeira, que é empresário dele, manteve conversas e conversações sobre o assunto, e o São Paulo avançou muito na chegada do Thiago Mendes, para que daqui a 7 dias, uma semana exata, abre uma mini janela de mais 30 dias que você pode contratar jogadores, sem falando para vocês. Então existe ainda essa possibilidade de daqui uma semana o São Paulo já poder fazer contratações. A bola. Olha com quem tá lá. O Lucas. E muito. André Galvão, André Galvão. Não foi falta? Olha, pra mim não foi. Já tô dando a minha opinião. Pra mim não foi. Mas eu vou perguntar pro Lucas, que acho que também tem a mesma opinião que a minha. Foi falta no lance do gol do São Paulo, Lucas? Nossa, confesso que eu nem vi o replay ainda. Nem não posso opinar. Bem sincero aqui. Mas acredito que não. Acho que tem o VAR aí também pra analisar. Né? Eu preciso checar ainda o replay ali pra ver, mas acho que não foi nada, porque tem, como eu falei, tem o sistema do VAR aí pra ver. O importante é que foi uma bela jogada, que a gente conseguiu fazer o gol, que a gente conseguiu essa classificação. Agora, vai ser uma semifinal espetacular, né? A gente estava esperando isso, os 4 grandes, há muito tempo, desde 2019. E aí, poxa, de um lado, Memphis contra Neymar, do outro, é difícil a gente não pensar em Lucas contra Estevão, porque vocês têm sido protagonistas nesse campeonato. Hoje você faz toda a jogada espetacular do gol do Caleri. Como é que é isso para você, né? Um cara que voltou com tanta vontade, com tanta sede para o São Paulo, jogar uma decisão como essa, com essas feras todas? Acho que é bacana para o futebol paulista, bacana para o amante do futebol também, né? Ter os 4 grandes. E acho que isso também mostra a força do futebol paulista, né? Que nos últimos 6 anos aí não tinha os 4 grandes nas semifinais. Mostra que tem muitas equipes aí que pode chegar na semifinal, na final também. Mas eu fico feliz. Com certeza vai ser um jogo muito difícil, contra um adversário muito complicado. Né? O clássico é um jogo à parte, a gente sabe o que significa para a torcida, a atmosfera, o ambiente é diferente. E vamos enfrentar uma grande equipe. O Estevão tá voando, um moleque de 17 anos, muito leve. Achei o jogo contra o São Bernardo, 2 golaços, né? Tem um futuro brilhante e já está brilhando, né, no presente. Vou montar uma estratégia aí para pará-lo e conseguir sair vencedor aí nesse duelo. Só mais uma. Então, quando você quiser, Benja, eu explico direitinho como que tá essa polêmica da data e o horário do jogo Palmeiras e São Paulo, a semifinal do campeonato. Ô, André Galvão, eu não gosto de polêmica, mas o Mauro Betting adora. Então explique agora que o Mauro Betting é o Zé Polêmica. Então vamos lá, é o seguinte, o Palmeiras tem o mando por ter feito a melhor campanha, mas esse mando te dá direito a escolher o local do jogo, não te dá direito a escolher a data da partida, o horário da partida, porque isso tudo pertence à Federação Paulista de Futebol, está escrito por regulamento. E é claro que também passa pelo crivo das emissoras que detêm os direitos de transmissão. O clássico Corinthians e Santos deve acontecer no domingo, deve ser o jogo escolhido pela TV aberta. E aí fica a dúvida com relação a Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras não quer jogar no sábado porque tem um show do Offspring no sábado no Allianz Parque. O Palmeiras quer jogar na segunda-feira, no domingo não poderia jogar porque já tem o outro clássico Corinthians e Santos na capital. O São Paulo, por sua vez, preferiria jogar no sábado, porque aí não teria que enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Mas como essa situação é de difícil argumentação, né, por que o São Paulo não jogaria na segunda-feira, não tem nenhum jogo marcado para o meio de semana seguinte, a tendência é que o clássico aconteça na segunda-feira entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, na próxima segunda-feira, daqui a uma semana. Amanhã vai ter a reunião na Federação Paulista de Futebol para haver a definição. Se depender da vontade do São Paulo, eles preferem jogar no sábado fora do Allianz Parque. Benja. Eu avisei. Flávio Prado ficou falando gracinha. Piperno ficou falando gracinha. Eu avisei que o São Paulo passaria pelo Novo Horizontino. Ah, mas o jogo não foi tão bom. Que se dane se o jogo foi bom, se não foi bom. O que acontece é que na hora da semifinal, na hora das quartas de final, quando você tem um tamanho, ou o time menor joga muita bola,
ou ele não vai passar. Ele não vai passar pelo São Paulo numa quartas de final de Campeonato Paulista jogando esse futebolzinho que jogou. Ah, mas o São Paulo também não jogou muita coisa, pilhado. Mas é o que eu digo. Nessas horas, o jogador grande, o talento individual, ele faz diferença. O Oscar acha um lançamento lindo pro Lucas Moura. O Lucas Moura dá uma arrancada sensacional e deixa o Caleri na cara do gol. É aquilo, né? Que falam na musiquinha, toca no Caleri que é gol. Não é toca no Caleri que é gol. É dar um lançamento lindo, dá uma arrancada linda e deixa o Caleri sem goleiro. O São Paulo tá na semifinal e agora, meu amigo, é Corinthians contra o Santos, Palmeiras contra o São Paulo. Palmeiras e São Paulo fizeram vários confrontos de mata-mata aí recentes. No último deles, o São Paulo passou pelo Palmeiras quando foi campeão da Copa do Brasil. Temos também um Palmeiras que vai vir para ser tetracampeão e precisa, né, passar pelo São Paulo. E do outro lado, vamos lembrar da brincadeira do Neymar com o Depay, né? Que o MC fez sinal pro Neymar, é amigo dele, o Neymar falou, torce pra eu não pegar o Corinthians. E agora teremos Neymar contra Depay em Itaquera. Teremos Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Essas são as semifinais. E aí é o que eu falo. Falava hoje que teria Neymar, teria Depay, teria Estevão e que provavelmente teríamos também os nomes de peso Oscar e Lucas Moura na semifinal. E deu o que eu falei. O Flávio Prado deve estar correndo da mesa, deve estar atrasado, porque ele sabe que eu vou esfregar na cara dele que o São Paulo passou para a semifinal, que hoje ele dava risadinha. Aí ele falava, será que vai passar pelo Novo Horizontino? Lembra do jogo do ano passado? Passou. Boa noite, Fábio Piperno, Mauro César Pereira. Ô Mauro, depois de 5 anos, temos os 4 gigantes do futebol paulista numa semifinal. E aí é bom, né, Mauro? Quando a gente tem só jogo grande, eu acho muito legal, porque são jogos que dá vontade de ver. E o que eu tava falando hoje no Bate-Pronto, Depay, Neymar, Estevão, que vai ser um grande nome internacional como esses dois são, Oscar e Lucas Moura, que também tiveram nomes aí de uma certa repercussão internacional. É legal a gente ver esses nomes de peso aí numa semifinal de Campeonato Paulista, né, Mauro? Pois é, uma maneira de fazer com que esse campeonato chatíssimo que está chegando ao final tenha algo interessante, pelo menos no seu desfecho, né? Que são os confrontos dos times mais importantes com os seus jogadores aí mais relevantes, né? Alguns já em reta final de carreira, voltando para o Brasil, e outro que está de saída, né? São sentidos assim opostos, né? O do Estevão e desses que você citou. Eles estão vindo para cá porque já não tem tanto mercado lá fora, não tem mais mercado, e o Estevão que ainda não saiu, mas sairá em breve, que tem um futuro muito, muito, muito promissor. Eu acho que isso mostra também o quão constrangedor é, né? 6 anos para que os 4 se classifiquem, né? Sempre 1, 2, 3 ficam de fora, quase sempre. Muito tempo sem que os 4 cheguem à final, num campeonato que é feito para eles. Esse modelo aí, esse formato, é feito para eles se classificarem, cada um na sua chave, e conseguirem depois passar pelo mata-mata. Mas não é o que ocorre. Já tivemos Ituano eliminando o Corinthians na Neoquímica Arena. No ano passado, o Novo Horizontino superou o São Paulo nos pênaltis no próprio Morumbi. E por aí vai. Palmeiras ao contrário. Palmeiras já chegando todo ano na final. É o tricampeão. Na temporada anterior foi vice de São Paulo, na outra foi campeão. Então o Palmeiras sempre chegando. Os demais, ora sim, ora não. E agora os 4 conseguiram. Pelo menos essa reta final tende a ficar mais interessante com a presença do quarteto. É isso, né, ô Piperno? Porque você percebe, foi um jogo bom? Não. Mas é o talento individual desses caras. O lançamento do Oscar pro Lucas Moura é lindo. É um lançamento lindo, é um lançamento de quem entende de futebol.
fez uma grande atuação? Não. O São Paulo jogou bem no primeiro tempo? Não. Jogou bem no segundo? Não. Mas o Novo Horizontino também não jogou nada. E um time pequeno para ganhar de um time grande, ele tem que jogar muito bem. Ele tem que fazer a atuação da vida, eu digo principalmente numa semifinal. E aí a gente vê o Oscar achando esse lançamento, o Lucas Moura dando uma arrancada espetacular e o Calleri fazendo gol. Temos agora Corinthians e Santos, vamos falar de cada duelo, e temos o Palmeiras recebendo o São Paulo no Allianz Parque. Uma coisa que eu digo sempre, o Palmeiras é favorito ao título, para mim sim. Mas eu acho que o Palmeiras pegou o adversário que ele menos gosta de pegar, Piperno. Porque o São Paulo costuma ser um rival com bons resultados contra o Palmeiras em mata-mata. Só que dessa vez é o jogo só no Allianz Parque. É um São Paulo que não deixa esse Palmeiras confortável? Dá pra gente dizer isso diante dos mata-matas recentes? Boa noite, dá sim, Pirador. Inclusive, esse confronto do São Paulo contra o Novo Horizontino foi muito dentro da minha expectativa, aquilo que eu falei ontem, que o São Paulo seria favorito aí numa proporção de 55 a 45. Ele é um pouco melhor que o Novo Horizontino, mostrou isso, jogou com o estádio cheio, lotado. Nossa, mas aí também você é insuportável. Como é um pouco melhor? É melhor que o Novo Horizontino. Você pode dizer que o jogo foi ruim? Pode. Mas é só você pegar, Piperno. Pega aí os últimos anos do Novo Horizontino e os últimos anos do São Paulo. Aí você vai dizer, o Novo Horizontino ganhou no ano passado do São Paulo. Tá bom. Isso. Um acidente. Só que o São Paulo tá na Série A, chegando no topo da tabela nos 3 últimos anos. Foi campeão de Copa do Brasil. Tem Oscar, Lucas Moura, jogadores de peso. Tem torcida. É diferente. Não é um pouco melhor que o Novo Horizontino. O São Paulo é melhor que o Novo Horizontino. Agora, o jogo vai ser na segunda-feira, né? Já que dia 8 tem show no Allianz. E aí fica a questão do gramado sintético também, Renan. Porque é um fator que coloca o Palmeiras como favorito, principalmente quando a gente viu nos últimos tempos os jogadores do São Paulo, como Oscar e o Lucas, reclamando muito, líderes das manifestações contrárias ao gramado. Será que o São Paulo pode forçar um jogo sábado para tentar evitar o Allianz? Não, eu acho difícil o jogo não ser no Allianz, Domi. Eu nem sabia da questão do show, para mim seria no fim de semana o jogo. Eu não sabia que teria show lá. Na verdade, com todo respeito, o estádio do Palmeiras ele é uma casa de show, né? Quando não tem o show, pode ter o jogo, né? Isso para mim é lamentável, né? Um time do tamanho do Palmeiras ter essa situação, mas enfim, é um negócio muito antigo com a construtora, com a W Torre, enfim. Mas a questão da grama sintética, eu tô de acordo com os jogadores que eles façam essa manifestação e essa movimentação, mas que eles não parem por aí, que eles comprem a briga junto à CBF pela qualidade dos gramados também, que seja gramado natural, que não tem comparação com o gramado sintético, né? Provavelmente a maioria dos que nos assistem agora jogam hoje, fazem a sua pelada lá em gramado sintético. Jogar num gramado natural de qualidade não tem comparação. E é isso que os jogadores têm que brigar. Não pode um Atlético Mineiro com Hulk, Rony, jogadores caríssimos, de salários altíssimos, jogar num estádio que jogou a Copa do Brasil aí, correndo o risco desse jogador. E isso não pode acontecer, de forma nenhuma. Mas o São Paulo vai ter que, nesse momento, jogar lá, e aí o Lucas, o Oscar, eles não vão ter como escolher. Eles vão ter que jogar, não tem jeito, eles vão ter que jogar. O risco de lesão, fala de o percentual lá, o risco de lesão, gente, é muito maior. O gramado natural, obviamente, é terra embaixo. Então, quando você gira o corpo para mudar de direção e velocidade, a grama, ela vai junto com o seu pé. Quando você gira o pé, o gramado vai junto. O sintético não, é um tapete fixo. Ele não gira junto. É nisso daí que muitas vezes os jogadores machucam o joelho. E não só os do adversário. São Paulo, historicamente, Ferrarese machucou lá, o Wellington machucou lá, Juliano Galopo machucou lá. Mas tem os do Palmeiras que machucaram lá também. Dudu, meu amigo Bruno, o Bruno Rodrigues, machucou lá no Allianz. Enfim, cara, isso é uma discussão muito grande e que eu tô do lado dos jogadores, mas que eles não abaixam a cabeça. Eles compraram a briga e vão até a morte agora. Até a morte, pô, pelo amor de Deus.
vão até o fim, agora nessa briga, junto à CBF. Pela qualidade, não queremos, mas queremos gramado de qualidade. Se você assiste um jogo da 3ª divisão da Inglaterra, o estádio cabe 2.000 pessoas, só que o gramado é um tapete. É impecável. Perfeito. Essa tem que ser a briga. Essa tem que ser a briga dos jogadores. Perfeito, você tem total razão. A gente tem 2 minutinhos só para encerrar. Eu queria então fazer essa última pergunta para vocês sobre a vantagem do gramado sintético com relação a esse favoritismo do Palmeiras. Já chega como favorito com o gramado sintético. Qual que é o peso do gramado, Renan? Para mim é muito grande. O jogo fica completamente diferente. E o Palmeiras, obviamente, está acostumado com a dinâmica que o jogo se torna ali naquele gramado, né? Vai ganhar sempre? Não. O São Paulo já ganhou lá. Mas o Palmeiras tem clara e larga vantagem com relação ao gramado. Eu acho que a grande diferença... Dito isso, Celso, quem que passa? Eu acho que o Palmeiras passa. Acho que o Palmeiras avança, tem um coletivo mais forte. E o Renan falou sobre o Zubeldia, a culpa ou não culpa do Zubeldia. Eu só mudaria uma coisa na escalação. Colocaria o Sabino para jogar com o pé aberto, esquerdo, dar mais amplitude nesse passe e na saída. O Alan Franco hoje com muita dificuldade para sair com a bola. Não vai resolver todos os problemas do São Paulo, mas vai dar uma facilidade maior. O Sabino que consegue conduzir, ainda mais quando os times se fecham, ele pode conduzir, levar para cima. Então eu faria essa mudança para o próximo jogo. E para mim o Palmeiras é favorito e deve avançar num jogo que é equilibradíssimo. Palmeiras e Corinthians, Renan, na final? São Paulo e Corinthians? Pode ser? Voltar lá para a cabine, colocar o Jorge e o VS nessa discussão. O que mudou na opinião de vocês aí do São Paulo do primeiro tempo para o São Paulo do segundo tempo, né? O torcedor começou ali meio impaciente, pedindo o Luciano e tudo mais. Parecia que a coisa poderia ficar mais complicada para o São Paulo, para o próprio Zubeldia. Estava se criando um clima de tensão, mas o gol acalmou os ânimos, né? E era o que o São Paulo precisava. Né? E minutos antes de sair o gol, o VSR aqui do meu lado puxou a palavra e falou, olha... já é uma postura diferente, já é outro São Paulo. Foi a atitude o que mudou do primeiro para o segundo, VSR? Vamos ver daqui a pouco a entrevista coletiva do Zubeldia. Acho que é uma pergunta legal saber se ele deu uma bronca no time, né? Depois do primeiro tempo. Sem dúvida uma postura um pouco, um São Paulo mais adiantado, São Paulo ganhando as segundas bolas, aquela bola que a gente chega depois da quebrada, da disputa ali, o São Paulo ganhando mais. O São Paulo avançou um pouquinho para recuperar a bola ainda mais próximo do campo de ataque. O São Paulo teve muita dificuldade de chegar até o campo de ataque no primeiro tempo. Então, assim, acho que essas posturas ali redundaram no lance do gol. Acho que a gente tem que debater o nascedouro do lance do gol, né? Acho que ali tem... Se o Enzo Dias faz a falta lá. Se o Enzo Dias faz uma falta ou não. Fiquei muito na dúvida aqui. Até poder ver o lance... Motivo de reclamação do Robson na saída do campo, né? Do Robson, mas ali era um São Paulo bem diferente do primeiro tempo. Parecia que o primeiro tempo o São Paulo estava... não seria medo, mas o São Paulo estava muito cuidadoso com a bola para não forçar um passe, para não cruzar uma bola no meio campo, para não sair atrás, porque esse tipo de jogo, você sai atrás, é praticamente eliminação. Um time que vem para jogar atrás, um time que vem para gastar tempo. Então, assim, o São Paulo estava muito temeroso em perder a bola, e aí ele não conseguia adiantar as linhas, ele não conseguia subir uma marcação, ele não conseguia adiantar um pouco o time. No segundo tempo já foi uma postura diferente, o São Paulo mais combativo, um São Paulo mais guerreiro, e ali você via claramente a postura, embora, num geral, não tenha sido um jogo muito inspirado do time do São Paulo. A jogada que funcionou legal, acho que a gente destaca 3 no jogo todo. A metida de bola para o Alisson, se eu não me engano, do Cédric, que o Alisson faz a finta de corpo. Podia ter batido. Podia até ter batido. O lance do gol, que ali tem um passe muito bem feito do Oscar lá no ponto futuro. O Donato dá uma vacilada, porque acho que ele fica esperando o goleiro sair. Quando ele vê que o goleiro não saiu, com a velocidade, né, já era. Não pega. Aí só se ele fizesse o pênalti. Então, assim, esse e o lance do Ferreirinha, que ele saiu driblando e a bola saiu um pouquinho. Acho que, tecnicamente, foram os 3 lances que o São Paulo funcionou. Então não foi um grande jogo inspirado do São Paulo, mas no segundo tempo, pelo menos, teve essa corda esticada que eu falei e que o torcedor do São Paulo, por vezes, questiona
no time de uma maneira geral. E eu acho, Otávio, que é muito na linha do que o Ilcinho falou, se a gente quiser olhar copo meio cheio ao invés de copo meio vazio. Numa jornada onde o São Paulo não consegue colocar a rotação que você espera, que o São Paulo é muito lento, é muito cauteloso, tem dificuldades, o adversário vem com linha de 5. Você ter caras como Oscar, como o Lucas principalmente, é um baita diferencial, não é todo time que tem caras dessa qualidade, né? Com certeza, né? Mas aí vai da circunstância do jogo também, se o São Paulo às vezes vai precisar propor mais, vai precisar do placar, né? Contra um time de menor investimento, de repente tirar os 3 zagueiros se o gol não sair. A gente tem o lance que origina o gol do São Paulo, esse lance já debatido e que tá causando polêmica aí, reclamação por parte do Novo Horizontino, seria essa possível falta do Enzo Dias lá na origem contra o Vagninho, se eu não tô enganado, né? Ele tinha acabado de entrar, tava jogando ali na ponta, tava tentando fazer uma fumaça por ali, e o time do Novo Horizontino reclamou muito de falta nesse lance aí, ó. Com a imagem mais fechada, foi na frente do Bandeira. Nada. Não achou falta, Ricardo? Rouba a bola embaixo, ó, aqui embaixo, ó. Só bola, filho. E aí, o Bandeira fala isso, tá? Na leitura labial dá pra ver o Bandeira falando, só bola. Ô, gente. Mas os 2 braços em cima não empurram? Não, aí tá buscando espaço. Se é pra começar a ficar procurando pelo em ovo toda hora aqui, a gente não vai ter futebol. Futebol é um jogo de contato. Se não quer contato, vai jogar badminton, vai jogar vôlei, vai jogar tênis. Aí não foi nada. O que você tem contra a bocha? Nada, absolutamente nada. Gosto, inclusive, de jogar. Tá aí, ó, lance claro, rouba a bola, vida que segue. Olha aí embaixo, ó, só na bolinha aqui embaixo. E outra, parece que tá se jogando na piscina. Nada, segue o lance, não foi falta. E esse foi um lance revisado pelo VAR, né? Antes dela apitar ali o reinício de jogo, ela levou a mãozinha no ouvido, a Edna, esperou o VAR e o VAR disse, ó, Edna, tudo ok com o lance, não houve falta, pode validar o gol. O que você achou do lance, Ilcinho? Eu achei também que foi um pouco de forçação de barra do jogador Novo Horizontino. Ele era um lance claro que ele... Bandeira tá na frente, gente. Que ele ia receber o contato, então ele faz aquele corpinho mole, aproveita o tempo, sente ali um toque do Enzo, aí ele cai, se joga. Como o Ricardinho disse, eu acho que o Bandeira tá na frente, ele tinha muito mais oportunidade do que nós, mas assim... Num primeiro momento, eu acho que isso é cultura do futebol brasileiro também, isso, né? O jogador esperar o contato, se jogar toda hora e tal. Ele poderia ter feito um movimento contrário, um movimento de pivô. Por baixo, mas ele escolhe, eu acho, que esperar o contato e cair. E esse é o risco, né? 50% é falta, 50% não. Se não for, tomar o gol. Ô, VS, qual que é a sua leitura do lance aí? Só para falar para vocês, o São Paulo, depois de não fechar a contratação do Thiago Mendes, manteve contato com o Pitombeira, que é o empresário dele, manteve conversações sobre o assunto, e o São Paulo avançou muito na chegada do Thiago Mendes para o meio do ano. O São Paulo voltou a ter uma expectativa muito grande, porque as conversas estavam meio congeladas, retomou nos últimos dias e deu uma evoluída muito grande para uma possível chegada dele para o meio do ano. Claro, tudo vai influenciar com relação aos resultados no Paulista, nos próximos meses, para ver como o São Paulo vai se comportar, como o São Paulo vai agir, inclusive em janela. Lembrando que daqui a 7 dias, uma semana exata, abre uma mini janela de mais 30 dias que você pode contratar jogadores sem contrato e jogadores que disputaram os estaduais, como eu vinha falando para vocês. Então existe ainda essa possibilidade de daqui uma semana o São Paulo já poder fazer contratações, caso assim seja entendido, caso seja necessário, para as próximas competições, enfim, para o que vai vir aí pela frente para o São Paulo. E isso passa muito pelo que vai acontecer nesse jogo de hoje. Eu ouvi muitas perguntas também sobre as questões da reforma do Morumbi, esse é o último tema que eu vou falar agora, no vídeo de hoje. E sobre a reforma do Morumbi, é o que eu venho falando para vocês. O assunto Fidic entrou na frente, o assunto Marinax Cotia entrou na frente e o assunto reforma do Morumbi ficou para depois. Como eu falei para vocês, como a W Torre e o São Paulo existia uma conversa de uma implementação mais radical da reforma, e não necessariamente só dá uma guaribada, rebaixa o gramado e aumenta a arquibancada. Esse cenário ficou de lado. O outro cenário é um cenário de uma implementação mais agressiva do estádio, em que teria uma mudança de característica muito maior. Eu expliquei isso num vídeo longamente há 2-3 meses atrás, não me lembro quando, acho que foi novembro, dezembro, algum momento assim,
em que eu abordei sobre esse assunto. Se você pesquisar no nosso canal, você vai ver eu falando longamente sobre esse assunto, demais detalhes, mas para você entender o conceito, como a implementação ela é mais agressiva e mais radical, demandaria o estádio ficar parado mais tempo, a situação financeira do São Paulo não ajuda, é um assunto extremamente polêmico. O São Paulo colocou para o fim da fila este tópico. Só que você tem do outro lado uma W Torre, você tem um contrato, você tem um pré-contrato assinado com os caras, você tem uma carta de intenção, você tem uma série de fatores. Você tem gente que está trabalhando nesse projeto já tem um ano, sobre essas questões. E o São Paulo não saiu do lugar. Então tem gente incomodada com esse demora. O São Paulo não tem como acelerar demais esse processo por conta do que eu falei. O São Paulo nem quer acelerar esse processo porque seria mais uma bola dividida. E a reforma do Morumbi, neste momento, ela ficou para trás entre as prioridades do clube. Então, para quem pergunta sobre isso, melou, não vai sair, e aí quando é que vem, quando é que vai essas coisas, o São Paulo, como eu já venho falando para quem presta atenção mais tempo nos vídeos, deixou esse assunto um pouco para trás, por conta também das polêmicas e da quantidade de questões envolvidas nisso, como também não jogar mais no São Paulo, no estádio. Como deixar de ser uma fonte de renda, como normalmente acaba sendo da torcida do São Paulo encampando, como foi nos últimos anos, apesar desse ano estar mais fraco por conta de questões políticas, notícias péssimas, acaba tendo um descasamento, né? Acaba tendo uma ruptura entre a percepção da torcida de como o clube vem com um aumento de dívida, com déficit, com notícias negativas, vendo os outros times contratando a rodo, o time naufragando, patinando, e aí envolve tudo isso, aumento de ingresso, a questão do aumento do sócio-torcedor, tudo isso acaba pesando negativamente para esse início de ano muito ruim comparado aos outros anos do São Paulo. Vamos torcer para que isso melhore, mas tenha em mente que a questão da reforma do Morumbi, a reforma do estádio, tão alardeada no final de 2023 e que ficou aí para trás, que toda hora alguém pergunta, morreu, não tá, o que aconteceu, não vai sair mais, etc., ficou fora dos planos de prioridade do clube. Isso pode até acabar dando para trás depois e acabar miando o projeto nem saindo mais do lugar? Pode. Mas hoje ele não é que ele está morto, ele está na última posição da fila em prioridades. Como eu falei para vocês, a prioridade do São Paulo hoje é se recuperar financeiramente, é ajustar as finanças do clube e conseguir fechar esse processo do MOU com o Marinacques e aí caminhar. Depois disso, se as coisas estiverem melhores, se as coisas evoluírem, as coisas caminharem de uma forma mais satisfatória, aí, quem sabe, talvez esse projeto volte a estar em voga e as pessoas passem a dar mais atenção e mais luz para isso. Beleza, pessoal? Queria agradecer.